Olá, boa tarde. Corte de 70% no orçamento pode inviabilizar a fiscalização do trabalho escravo e infantil. A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho na Comissão de Direitos Humanos. Segundo o presidente do sindicato, a Secretaria de Inspeção do Trabalho tinha no início do ano um orçamento de 33 milhões de reais. Após o contingenciamento feito pelo governo, o setor ficou com uma verba de 10 milhões de reais, sendo que 9,8 milhões já estão comprometidos com contratos permanentes. Quando nós entramos em fazendas, por exemplo, ou propriedades como as empresas que exploram a atividade no setor têxtil, na construção civil, em grandes cidades, nós estamos diante, em muitas ocasiões, de poderosos do nosso país. Poderosos que estão, às vezes, não pessoalmente, mas muito bem representados aqui, no Congresso Nacional. Segundo ele, a política de cortes no orçamento vem reduzindo desde 2013 o número de inspeções e de trabalhadores resgatados que estavam em condições análogas à escravidão. O Brasil tem vergonhosamente protagonizado aí um declínio inequívoco do seu empenho enquanto Estado para erradicar o trabalho escravo. Foi isso que o governo fez quando reduziu de 33 para 10 milhões o nosso orçamento. Ele inviabilizou a fiscalização do trabalho. O corte no orçamento afeta principalmente a atuação em campo dos fiscais do trabalho para percorrer longas distâncias e apurar denúncias de trabalho escravo e infantil. Eles dependem de carros, combustível, telefonia e alimentação. Mas, segundo dados do Ministério Público do Trabalho, em muitos locais do país não há mais dinheiro em caixa para pagar esses custos. O procurador do Trabalho, Tiago Muniz Cavalcante, afirmou que vai recorrer ao Judiciário e a organismos internacionais contra os cortes no orçamento da Inspeção do Trabalho. O governo se põe contra o enfrentamento à escravidão contemporânea. É um governo cuja postura é dar as mãos a quem explora, a quem maltrata e a quem escraviza e de virar as costas para os trabalhadores e, sobretudo, para as vítimas do trabalho escravo. O chefe da Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho diz que fez um alerta aos seus superiores de que, com esse corte, o dinheiro não vai chegar até o fim do ano. Hoje, a posição de acordo com a orientação do Ministério do Planejamento é que a gente não tem nenhum centavo para receber na Secretaria de Inspeção. Né? A informação que eu tenho é que o Ministro do Trabalho e o Secretário Executivo estão fazendo gestões junto ao Ministério do Planejamento para procurar reverter esse quadro. O senador Paulo Paim lamentou a ausência da ministra dos Direitos Humanos e se comprometeu a procurar o ministro do Trabalho para reverter a situação. É tão grave que podemos até marcar, já que eles não vêm, eu me disponho aí com vocês, marcar com os ministros, eu vou marcar a minha ida, se for o caso com vocês, com o ministro. O couro cabeludo, também chamado de escalpo, tem função imunológica e protege o crânio e o cérebro. Nos últimos 10 anos, há registro de 96 casos de escalpelamento na Amazônia. Pessoas que perderam o couro cabeludo em acidentes em embarcações. Entenda melhor como acontecem esses acidentes. No meio da floresta amazônica, as estradas são os rios e igarapés, pelos quais os ribeirinhos navegam. Até os anos 60, as embarcações eram, na maioria, movidas a remo, mas a partir da motorização, começaram a acontecer acidentes com escalpelamento. Mulheres de cabelos compridos têm os cabelos enroscados pelo eixo do motor. Em instantes, o couro cabeludo é arrancado. É um acidente que só ocorre aqui em função da construção artesanal dos barcos. O motor é colocado numa posição mais central do barco para poder equilibrar o barco e o eixo corre descoberto até o lado de fora da embarcação, na popa. Desde 2009, uma lei obriga que todas as partes móveis sejam cobertas para proteger passageiros e tripulantes. A Marinha do Brasil faz a cobertura desse eixo gratuitamente, basta que o condutor, o proprietário da embarcação procure a Marinha do Brasil. Mas a proteção reduz o espaço interno do barco e ainda impede a marcha ré.
Por isso, nem sempre conta com a adesão de quem não acompanhou um escalpelamento e suas sequelas de perto. O esforço concentrado que nós estamos fazendo para que cada vez mais a gente conscientize a população a necessidade da mudança de hábito das pessoas. Hoje, às 8h30 da noite, a TV Senado exibe o Cidadania sobre o Escalpelamento. No programa, o senador João Capiberibe relata a batalha para impedir que esse tipo de acidente continue a acontecer e explica que as vítimas precisam de apoio pelo resto da vida para as sequelas. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, esteve no Congresso Nacional na manhã desta segunda-feira. Horácio Cartes foi recebido na rampa do Congresso pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e por vários senadores. Foi a segunda visita do presidente paraguaio ao Brasil e ao Senado brasileiro. A primeira foi em 2013, poucos meses depois de tomar posse. Sócios fundadores do Mercosul e parceiros na maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia, a hidrelétrica de Itaipu, Brasil e Paraguai têm relações comerciais fortes. O Brasil é hoje o principal mercado para os produtos de exportação paraguaios e está entre os principais fornecedores de mercadorias ao Paraguai. A importância dessa parceria foi ressaltada na conversa do presidente paraguaio com os senadores brasileiros. Dessa relação comercial que deve ser alargada tanto do ponto de vista de exportação e de importação, porque esse equilíbrio comercial é importante para os dois países. O mundo deixou de ser simplesmente balança comercial que compramos, que vendemos. Hoje a palavra complementariedade é uma palavra que é a nova palavra para mim. E trazemos isso aí, ver onde Paraguai podemos ser, na verdade, onde nós podemos nos complementar com o Brasil e venimos com muita determinação e predisposição para isso. As relações entre Brasil e Paraguai vão além do comércio. Pelo menos 300 mil brasileiros vivem hoje no Paraguai, os chamados brasiguaios. E a segurança na fronteira entre os dois países é uma preocupação. Não seria importante ter uma cooperação do Senado brasileiro com o do Paraguai, com dos outros países, para endurecermos essa legislação para o tráfico de armas, para o tráfico de drogas, ter uma maior cooperação das polícias nas áreas de fronteira. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira. Agora, há poucos dias, utilizando tecnologia nossa e deles, prenderam 9 pessoas de um grupo criminoso que atua no Brasil, mas que estava lá no Paraguai. Então, essa relação também, por causa do tamanho da fronteira, por causa da questão de entrada de produtos, de droga, de pessoas que praticam crime dessa natureza. Então, essa relação também é uma relação importante que nós estamos nesse momento, inclusive, debatendo essa matéria aqui no Congresso Nacional. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.